Olá, viajantes! Você mesmo que está aí nesse oceano gigante da internet, mais precisamente no mar de conteúdo do YouTube, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Carlos Andrade. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o romance distópico de Ray Bradbury. Ray Bradbury é um escritor, ensaísta, poeta e roteirista norte-americano que nasceu em 1920 e infelizmente faleceu em 1912. O livro que eu vou falar hoje para vocês é o Fahrenheit 451. Uma distopia é considerada uma história em que a sociedade é controlada ou oprimida por um sistema autoritário ou totalitário. E é o contrário de uma utopia, em que a sociedade alcançou o seu apogeu máximo e é perfeita, um estado idealizado, mas que acaba sendo impossível de se alcançar, por ser totalmente perfeito. As distopias elas apresentam às vezes críticas ou sátiras com um determinado governo atual ou uma crítica de como seria esse governo com todas as suas características extrapoladas ao máximo. E é isso que o Ray nos traz em Fahrenheit 451. Com bairros decadentes, mais pessoas em carros luxuosos e super rápidos. Ou telões gigantescos dentro das casas, onde você tem entretenimento 24 horas com pessoas que você nunca viu na vida e que você mal conhece. São algumas das características presentes no livro do Bradbury. Por ser uma distopia, a gente imagina que vai ter um monte de aparatos tecnológicos e tudo mais, mas não. É uma coisa bem leve, mais presente mesmo nos carros e nas coisas que as pessoas acabam usando para se entreter. Vai narrar a história do Guy Montag, que é um bombeiro. Só que os bombeiros, nessa sociedade, eles não têm mais o papel de apagar o fogo das casas, porque as casas são a prova de fogo. Então, eles receberam uma nova função, apesar de eles acreditarem que eles fazem isso desde a sua criação. A função dos bombeiros nessa sociedade é queimar os livros, porque eles são considerados nocivos por trazerem coisas que não existem, pensamentos obsoletos, melancolia, nostalgia, e fazer realmente as pessoas refletirem, pararem para pensar. Só que não foi uma medida simples do governo de tirar os livros das pessoas, não. As próprias pessoas acabaram por parar de ler, elas deixaram de ter esse hábito. O Guy, por ser um bombeiro, ele está frequentemente perto dos livros, ele acaba ficando intrigado. O que as pessoas viam naquelas páginas que as pudessem deixar tão intrigadas de ir contra a própria lei de não ter aquilo em casa, ou até mesmo morrer por seus livros. Então um dia ele acaba levando um para casa para descobrir o que tem. E ele mostra para sua esposa, Mildred, não só esse livro, mas outros que ele já tinha levado para casa. E ele decide ler com ela para saber o que tem neles. A princípio ele não entende nada, e sua mulher fica até desesperada, porque eles estão fazendo uma coisa contra a lei, contra o governo. E ela é totalmente alienada, porque ela fica 24 horas na televisão, nos televisores gigantes, e ela faz uso de remédios para dormir e tudo mais. Essa proximidade, essa aproximação que ele tem com os livros, aliada a uma pessoa que ele conhece, que no caso é a Clarice, que acaba despertando nele a vontade de descobrir o porquê das coisas, porque ele não passa muito tempo refletindo nem pensando nas coisas. Ele só age, ele só faz o trabalho dele normalmente, e etc. E quando ele conhece a Clarice, ela começa a conversar com ele, a questionar, a perguntar, a mostrar algumas coisas simples, mas que têm importância. E ao refletir, ao pensar mais nisso, profundamente realmente, ele começa a se questionar o por que ele trabalha como bombeiro. Por que os bombeiros fazem isso? Por que as pessoas não leem mais? Ele acaba se questionando. E em contraposição vai ter o Butch, que é o capitão dos bombeiros, e que ele acaba conversando com o Guy, falando para ele que isso aí não é nada, isso é coisa da cabeça dele, que os bombeiros sempre fizeram isso, de queimar os livros, que nos livros não tem nada, que ele mesmo já teve curiosidade de ler alguns para saber do que se trata, e ele viu que é só baboseira, que aquilo não tem nada a agregar para a vida de ninguém. O Butch é um personagem bem intrigante, porque apesar de ele odiar os livros, ele os conhece profundamente, podendo citar Shakespeare ou alguns outros pensadores e filósofos.
Logo depois, ou até mesmo durante a conversa que ele tem com o Beach, o Gui ele acaba descobrindo que a Clarice morreu em um acidente, ela foi atropelada. E ele fica até um pouco intrigado com isso que aconteceu. Pegando todo esse conjunto, ele acaba resolvendo mudar de vida. Ele não quer mais ser bombeiro e ele quer fazer alguma coisa diferente. Então ele volta a falar com um cara que ele tinha conhecido um ano atrás, chamado Faber, que é um professor aposentado, porque a sua profissão se tornou totalmente obsoleta, porque as universidades foram fechadas e tudo mais. E ele acaba conversando com ele, falando sobre isso, e eles de certa forma montam uma pequena revolução. Só que o que eles não contavam é que a guerra estouraria bem no comecinho que isso ia acontecer. E por coisas que acontecem na trama, o próprio Gui começa a ser caçado pela polícia por ser um fora da lei, por estar escondendo livros e por ter cometido outros delitos. Entre eles, matar o capitão dos bombeiros, o Butch. Então ele começa a ser caçado e tudo mais. Nessa reviravolta em que ele começa a ser procurado e tudo mais, ele vai para fora da cidade, ele tenta fugir, porque tem um monstro robótico que está atrás dele. E é bacana porque quando ele está fugindo, ele encontra outros pares da sociedade, que são professores, pensadores, filósofos, que vivem à margem da cidade e que eles guardam na sua própria mente os livros, porque eles não podem carregar eles. Então eles leem, decoram tudo que tem e queimam os próprios livros. E é bem interessante esse contato dele com essas pessoas e ele acaba indo viajar com elas. E bem no finalzinho, quando eles estão se afastando da cidade, vem aviões e a cidade explode. Literalmente, tipo, jogaram uma bomba lá na cidade e tudo acaba, tudo é destruído. E é bem bacana a descrição que ele faz do que acontece, de como ele imagina que as pessoas vão estar lá. E como, de certa forma, os problemas dele acabam por ali relacionados àquela cidade. E agora eles partem, né, em uma busca novamente por mais livros, por ler e por, sei lá, um dia talvez transformar a sociedade. E eu até lembrei de uma frase, que se eu não me engano é atribuída a Einstein, que ele não sabe como vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, né? Mas a quarta ele sabe que vai acontecer com paus e pedras. Então é bem bacana esse paralelo que a gente pode fazer com essa frase. Porque apesar deles já terem vivido mais algumas outras guerras, essa parece que vai ser uma que vai afetar todo mundo. E é bem bacana, até gostaria que houvesse uma continuação, uma pena que não existe, né, uma continuação do livro, é um livro único, mas é bem bacana. Mas e você? Você já leu esse livro? Você já leu alguma coisa desse escritor? Se sim, comenta aqui embaixo, ou comenta alguma sugestão de vídeo, ou o que você achou desse vídeo em si. Deixa o like, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Compartilha esse vídeo para as pessoas que você conhecer. Aqui embaixo também estão minhas redes sociais, então me segue lá. E até a próxima busca!